Olá! Você sabe o que é uma ocupação urbana ou quantas existem em Belo Horizonte? O Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas é responsável pela realização de 4 projetos de extensão que oferecem assessoria técnica às ocupações urbanas de Belo Horizonte e região. Para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor Tiago Castelo Branco Lourenço, um dos coordenadores dos projetos que são realizados nas ocupações de Belo Horizonte. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bom? Professor, o que é uma ocupação urbana? Qual o conceito de uma ocupação urbana? No nosso entendimento, é todo tipo de ação que ocorre dentro de um território, dentro de uma cidade, que é organizado por movimentos sociais, tá, para poder fazer valer o direito do acesso à moradia. Tá? Existe uma diferença do ponto de vista conceitual, que passa também pela discussão jurídica, entre ocupação e invasão. Por que nós não tratamos esses espaços como invasão? Porque invasão parte do princípio que é algo que está desrespeitando uma regra. No nosso entendimento, uma ocupação, ela faz valer uma regra que está prevista dentro da Constituição Federal, que é o direito à moradia. E o direito à moradia, ele se sobrepõe ao direito à propriedade. E tem muitas propriedades dentro da cidade de Belo Horizonte e de outras cidades no Brasil, que elas não cumprem a sua função social. E as ocupações vão exatamente acontecer dentro desses terrenos que não estão cumprindo a sua função social. O que é cumprir a função social? Existe toda uma infraestrutura na cidade, toda uma cidade que foi construída para poder atender as demandas daquele terreno. Esse trabalho é um trabalho coletivo, que todos nós pagamos através de impostos, através do nosso trabalho, e aquela terra muitas vezes fica vazia, aguardando uma valorização imobiliária. Tá? Então ela não está cumprindo o seu papel necessário dentro dessa cidade. Então seriam terrenos, né, territórios que estão em áreas urbanas, né, em cidades, mas que não estão aproveitados ou estão subaproveitados? Exatamente, não estão aproveitados ou subaproveitados. Então o desrespeito numa ocupação urbana não está no ato de ocupar. O desrespeito no contexto de uma ocupação urbana está no fato daquele terreno estar vazio e não está cumprindo sua função social. Nós, dentro do escritório de integração, trabalhamos com essa perspectiva. Tá? E isso diferencia, por exemplo, ocupação de invasão. Porque invasão seria eu entrar dentro de um terreno, tá, que está respeitando as regras do município, o que não é o caso. E professor, existe diferença entre ocupação e favela? As favelas são áreas que já estão mais consolidadas. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo do aglomerado da Serra, do aglomerado Santa Lúcia, do Morro do Papagaio, eu sempre penso naqueles lugares como favelas. Porém, eles também têm um processo de formação muito parecido com isso que a gente chama das ocupações que ocorrem principalmente nos últimos 10 anos em Belo Horizonte. E professor, tem uma estimativa numérica de quantas pessoas, né, de quantas ocupações em Belo Horizonte e quantas pessoas viveriam nessas ocupações? Olha, é em torno aí de umas 15 mil pessoas, 15 mil famílias que moram em ocupações na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana. Tá? São aproximadamente 20 ocupações que têm ocorrido no município nesse momento. Tá? Durante esses 10 anos, outras ocupações aconteceram. Algumas se mantiveram, outras não. Especialmente a partir de 2008, esse movimento das ocupações ele começa a ser mais expressivo, tá? E vai ganhando corpo dentro da luta por moradia no município de Belo Horizonte. E a partir de 2008, tem algum motivo específico desse crescimento, né, desse movimento? Uma das questões se deve ao fato do município de Belo Horizonte, dentro do município de Belo Horizonte, especialmente a prefeitura, não promover durante
os últimos 10 anos, uma política habitacional consistente que atendesse à demanda das pessoas que precisam ter acesso à habitação. Tá? E isso acabou levando a pressionar para que surgisse esse tipo de ação social que a gente tem assistido. Isso não se deve somente à última prefeitura, a atual gestão. Já existia uma insatisfação de todos os movimentos, de boa parte, não diria todos, porque não existe consenso também entre os movimentos de luta por moradia em relação à ocupação enquanto ação política. Porém, especialmente nessas 3 últimas gestões, a questão de uma política habitacional mais consistente, que atendesse de fato as demandas, ela não acontecia. Então, por exemplo, um dos primeiros movimentos mais consistentes de questionamento dessa política habitacional começa com o núcleo de moradia do Barreiro. Tá? O núcleo de moradia do Barreiro, várias pessoas que estavam vinculadas a esse núcleo aguardavam anos e anos nessa fila para ter essa demanda por moradia atendida. Eles resolveram romper com isso e promover uma ocupação urbana para poder ter acesso à moradia. Então, esse crescimento, na verdade, é uma reação, né? É uma reação. É uma resposta. É uma reação a um Estado que não prioriza a questão habitacional, o direito à moradia. E aí eu acho que nós estamos falando do contexto de Belo Horizonte, mas esse problema a gente não pode só acreditar, colocar na conta do atual prefeito ou do atual governador. Infelizmente, isso é uma prática do Estado brasileiro, do Estado da sociedade brasileira, que nunca colocaram isso como uma demanda que deveria ser olhada com Professor, cuidado. você citou o trabalho do escritório de integração. Sim. Nós conversamos com a coordenadora do escritório e ela falou um pouco sobre a atuação, né, o trabalho em conjunto da universidade com as ocupações. Vamos conferir. Para nós também as ocupações urbanas, elas são um campo muito importante de experimentação de outras técnicas de urbanização, porque a gente considera que as técnicas de urbanização, que são aquelas que são praticadas na cidade que a gente chama de cidade formal, elas são bastante predatórias em relação ao meio ambiente. E as ocupações urbanas, elas são parcelas em que essa proximidade entre o técnico e os moradores na prática cotidiana de produzir o seu espaço, permite que a gente ensaie, experimente, conheça outros modos de fazer cidade, né, que são muito mais interessantes, não só para as ocupações urbanas, mas também para toda a cidade. O aprendizado não é daqueles que estão nas ocupações urbanas e que não sabem fazer nada, né? O aprendizado é nosso, inclusive sobre processos colaborativos de trabalho, né? A gente está acostumado, pela arrogância mesma, né, da universidade, do saber acadêmico, achar que a gente sabe tudo, vai chegar lá e vai fazer tudo do jeito que a gente planejou, desenhou, etc. E, no entanto, há uma riqueza enorme, né, nesse contato cotidiano e num processo que é lento, mas de distribuição do conhecimento de uma forma horizontal. Professora, a partir então da fala da professora Alícia, então é um trabalho em conjunto mesmo com os moradores das ocupações, né? Assim, a forma de ocupação, a forma de construção, né, os alunos, os professores da universidade, mas também com os moradores das ocupações. Esse trabalho é um trabalho que ele vai sendo feito de forma extremamente cuidadosa e pouco atropelada, tá? Porque nós nos colocamos o tempo todo numa posição de diálogo. Tá? Nós não somos aquele conhecimento técnico absoluto que muitas vezes dentro da universidade nós acreditamos que temos um discurso absoluto sobre as nossas diferentes áreas de atuação. Porém, cotidianamente, as pessoas também constroem conhecimento sobre aquilo que nós julgamos ser o conhecimento exclusivo nosso. Tá? Essa ação é exatamente uma intenção de ouvir essas pessoas e tentar construir ações sobre o território
a partir desse diálogo, desse discurso técnico institucionalizado que nós aprendemos dentro da universidade e esse conhecimento técnico que é construído cotidianamente dentro desses espaços. Porque como essas ocupações, elas não recebem nenhum tipo de apoio das instituições, tá? Elas acabam tendo que desenvolver as suas próprias alternativas de como morar naquele lugar. Tá? Ela não tem um apoio do município, não tem um apoio do Estado para poder resolver os seus problemas cotidianos como nós, na cidade, dita cidade formal, nós temos acesso. Tá? Então eles vão tentando, buscando alternativas e a ideia é exatamente colocarmos numa posição de diálogo e aprendermos com eles também como eles têm resolvido os seus problemas. Professor, a gente fez uma visita com vocês, né, acompanhando o escritório de integração, a ocupação Esperança, e nós conversamos com a Edna, que é uma das líderes comunitárias. Vamos conferir o que a Edna nos disse. Quando a PUC chegou na ocupação, a gente ainda não tinha nenhuma maquete da ocupação. A PUC fez a maquete das ruas, na parte também onde que era a área de risco, para não ser colocadas pessoas, né, tirar as pessoas da área de risco. Veio trazendo para a gente a ideia de estar colocando nome nas ruas, né, o número nas casas. Isso foi muito importante para nós, moradores. Professor, então tem essa assessoria técnica mesmo, né, de ensinar, de produzir uma maquete que talvez não seja, né, até mesmo para ajudá-los nessa conversa com a prefeitura também, sim, com os órgãos competentes. Como que é a ação dos extensionistas, dos professores, com esses moradores, né, das ocupações para a produção, por exemplo, de uma maquete, né, de como fazer uma nomeação das ruas, uma organização? Esses processos, eles se dão em grandes reuniões coletivas, onde nós apresentamos a maquete. A Edna citou, a maquete é uma das técnicas que a gente utiliza para exatamente levar as pessoas a entender o discurso técnico ou uma outra maneira de olhar o território. Quem está sendo beneficiado nessa relação que o escritório de integração se coloca, não são os moradores que estão tendo acesso a esse conhecimento. São todos que estão ali envolvidos, porque é um processo de aprendizado colaborativo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada. Desejamos um bom trabalho lá no escritório de integração. Ótimo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades, pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!